Olá, amigas e amigos, alunos e alunas. Evolucionismo e criacionismo. Vamos ver mais um pouco sobre essa briga? Vamos para o vídeo número 4, o avanço evolucionista teísta. Bora lá? Este é um tema que precisa ser mais bem divulgado pela comunidade criacionista no Brasil. Existem situações ainda um pouco conhecidas a respeito de uma instituição brasileira divulgadora do evoteísmo. Ao meu ver, dentro do campo da ciência e religião, esse foi e será cada vez mais o maior problema que nós criacionistas literais enfrentaremos no anúncio das boas novas de um Deus criador em nosso próprio país. Olha o desafio. A estratégia usada por este modelo é a de se misturar verdades com mentiras. Sabemos que esse problema não é novo. A Bíblia diz que o pai dessa ideia foi Satanás ainda lá no Éden. Eu vou até um certo ponto tolerante, entendendo a postura e o modo de pensar dos evolucionistas sinceros, mesmo que estes ignorem os atuais dados científicos. Mas quando o assunto é o evolucionismo teísta, ou evoteísta, a coisa fica mais diferente. Saindo do campo científico, mesmo porque essa ideia não se apoia em evidências científicas, e entrando no campo filosófico e teológico, como humano, pessoa que eu sou, vejo que essa tem sido uma estratégia satânica. Um modo de misturar a falsamente chamada ciência com uma péssima teologia. Esses argumentos evoteístas têm feito um estrago dentro da igreja cristã. Jovens têm sido seduzidos por argumentos que têm como fundamento a areia movediça. Argumentos que tentam fazer com que jovens aceitem, por exemplo, o princípio da superposição, que diz respeito às diferentes ou diversas camadas geológicas que teriam sido depositadas ao longo de bilhões de anos, e com isso aceite lógico de que Deus teria dirigido o processo da evolução em nosso planeta também ao longo de bilhões de anos. Na etapa seguinte, isso nos conduz para a aceitação de que a morte é parte do processo natural da criação de Deus e que nos leva a um ponto crítico. Se a morte não é o resultado do pecado de Adão e Eva em desobedecer a Deus, como diz o livro de Gênesis, então concluo, dentre algumas possibilidades, que a linguagem do livro de Gênesis é simbólica e, portanto, esses personagens nunca existiram como um fato histórico. Na etapa seguinte, o pensamento se propaga e enraiza, destruindo toda a base da fé cristã. Isso porque, se a história de Gênesis não é real, então não haveria necessidade de Jesus ter vindo morrer numa cruz a fim de salvar a humanidade dos seus pecados e da morte, e tampouco voltar uma segunda vez para nos levar para uma vida eterna. Ora, chega-se a um impasse. Será que também todo o restante da Bíblia é simbólico? Essa é uma conclusão a que chegam os que aceitam o evoteísmo. O evoteísmo. Você consegue enxergar como esse pensamento vai minando desde o Antigo até o Novo? Caso você não queira conhecer em detalhes os inúmeros problemas teológicos, filosóficos e científicos que podem ser encontrados na perigosa proposta evoteísta, deixe uma indicação do livro Theistic Evolution, ou Theistic Evolution, a Scientific, Philosophical and Theological Critique. Em relação a este livro, o Dr. James N. Anderson, professor associado de Teologia e Filosofia do Seminário Teológico Reformado em Charlotte, Estados Unidos, comenta, abre aspas, os evangélicos estão experimentando uma pressão sem precedentes para fazer as pazes com a teoria da evolução darwinista e numerosos crescentes estão hasteando a bandeira branca. A trágica ironia é que a teoria neodarwinista está mais ameaçada do que nunca, em face de múltiplos desafios científicos e discordâncias crescentes. Até agora, não houve uma resposta acadêmica consolidada à evolução teísta que combinasse, quanto às desse livro, críticas científicas, filosóficas e teológicas.
Os editores reuniram um elenco impressionante de especialistas e o conteúdo é de alto nível. Evolucionistas teístas e aqueles influenciados por seus argumentos devem ler e digerir este compêndio de ensaios. Hoje, ao que tudo parece, a maior instituição que propaga de forma implícita essas ideias no Brasil é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ABC2, com 27 grupos locais, alcançando principalmente os grandes centros universitários. Apesar de seu intento em evitar mencionar sua proposta evoteísta, conforme pode ser visto em Quem Somos, no cristãosnaciencia.org.br, ao mencionar um dos parágrafos do seu estatuto, o qual diz: enquanto organização, a ABC2 não toma posição quando há desacordo honesto entre cristãos em uma questão. Em uma notícia divulgada sobre o lançamento do Discovery Mackenzie, a ABC2 também comenta sua estratégia e sua suposta imparcialidade quanto a se posicionar como evoteísta. Abre aspas. Temos procurado contribuir para o diálogo com a difusão de material de linha menos difundida no Brasil entre os evangelicais, a da criação evolucionária. Sem contudo, nos identificamos como ela, enquanto instituição. Pelo contrário, o que desejamos com isso é que todas as vertentes estejam bem mais representadas no país e aprendam a dialogar sem neuras e com as mais profundas realidades sem caricaturas. Fecha aspas. Porém, o jornalista Márcio Campos, da Gazeta do Povo, publicou uma matéria intitulada Criacionismo recua nos Estados Unidos, na qual fez o seguinte comentário acerca da ABC2. A ABC2 afirma, sim, que o material que difunde pende para a linha da criação evolucionária, que é a menos popular entre os protestantes brasileiros, mas que a instituição está aberta a defensores de todas as correntes. E por isso, a entidade, dá as boas-vindas ao núcleo do Mackenzie, esperando que ele não adote uma posição de isolamento. Também é importante mencionar que a ABC2 tem recebido recursos milionários da Fundação Internacional Templeton World Clarity Foundation, TWCF, conhecida também como John Templeton Foundation. Dessa forma, eles têm organizado uma série de conferências em âmbito nacional e regional e produzido muitos materiais acessíveis, como, por exemplo, 5 cursos à distância, EAD. Texto descaradamente evoteísta publicado em sua página sobre o título Criação, Evolução e Cristãos Leigos. Uma série de livros sobre ciência e religião, tal como o do título Deus e Darwin, Pensamento Evolutivo e Teologia Natural, e documentários como O Diálogo entre a Fé e a Razão e Ciência no Brasil, com um trailer, inclusive, aqui no YouTube. Além disso, parece que a ABC2 tem flertado com a Biólogos, instituição publicamente evoteísta fundada pelo Dr. Francis Collins, aquele do projeto Genoma Humano. A Biólogos admite o seguinte em seu Quem Somos, no biólogos.com, no tópico Missão. A Biólogos convida a Igreja e o mundo a ver a harmonia entre a ciência e a fé bíblica à medida que apresentamos uma compreensão evolucionária da criação de Deus. Uma coisa é certa, a ABC2 tem divulgado constantemente as conferências da Biólogos. Também tem traduzido e divulgado entrevistas com eminentes evolucionistas teístas em seu site, como, por exemplo, a entrevista com Dennis R. Alexander, autor do livro Criação ou Evolução, Precisamos Escolher?, que chega a afirmar o seguinte em sua entrevista, abre aspas, o que as igrejas precisam fazer é mostrar como a evolução, como a teoria biológica é perfeitamente compatível com a fé cristã sólida. Isso significa que não há necessidade de rejeitar uma teoria tão bem fundamentada. Eu tenho sido um crente evangélico nos últimos 58 anos
e nunca duvidei da teoria da evolução. Fecha aspas. Agora eu pergunto, seria mera coincidência toda essa divulgação da ABC2 em prol do evoteísmo? Outra entrevista curiosa divulgada em seu site foi a realizada com o teólogo Dr. Gisbert van der Brut, da Faculdade de Teologia Vrije University de Amsterdã. Eu sou péssimo nessa língua. Na qual recomenda, abre aspas, os cristãos deveriam investir energia no combate à teoria evolucionista, mas deveriam se concentrar em distinguir a própria teoria científica da evolução, grande parte dos quais são bastante convincentes, das ideias da teologia ou ideologia cristã do evolucionismo. É contra este último movimento cultural que a batalha espiritual tem que ser travada. Os cristãos não devem, no entanto, combater o que hoje em dia conta por boas razões, como resultados estabelecidos da pesquisa científica. Recentemente, por fim, mais uma vez, a mesma organização financiadora da ABC2 aqui no Brasil, a John Templeton Foundation, foi noticiada por meio de uma matéria na página do Instituto Smithsoniano, intitulada, abre aspas, Como falar com os evangélicos sobre evolução, fecha aspas, como financiadora da popularização da macroevolução humana a partir dos fósseis de supostos hominídeos nos Estados Unidos para um público evangélico. A matéria diz, uma organização com bons recursos que apoia os esforços para trazer harmonia entre a religião e a ciência, mera coincidência ou decisões intencionais? Aí eu deixo por sua conta essa investigação. Te espero na última e definitiva parte, que é a parte 6, a posição bíblico reformada. Obrigado.